Imagina acordar todo dia sabendo que não importa o quanto você se esforce, sua vida continua uma merda. Você trabalha, estuda e muitos se tornam médicos. E isso de nada adianta. E no fim do mês, a única coisa garantida é sempre a mesma pergunta martelando na cabeça: como eu faço para sair daqui? Em Cuba, isso não é drama, é rotina. Milhões já foram embora. Milhões estão tentando. Não por aventura, mas porque ficar começou a parecer mais perigoso do que fugir. Um cubano comum pode levar quase 9 anos, sem gastar um centavo, só para juntar dinheiro suficiente para tentar sair do país. Nem é para viver fora. É só para sair. E aí eu fiquei pensando: o que faz alguém vender a própria casa, se endividar, atravessar selva, deserto, mar, só para ir embora? Hoje eu vou te mostrar quando um país inteiro para de planejar o futuro e começa a planejar a fuga. E depois de entender isso, fica impossível não se perguntar: se eu tivesse nascido aqui, o que eu faria? 1. Por que todo mundo quer fugir? Depois de andar alguns dias por Cuba, uma coisa começou a me incomodar de verdade. Aqui ninguém fala de futuro. E não é força de expressão, não. É literal. Você conversa com as pessoas e ninguém pergunta: o que você quer ser? A pergunta é sempre outra, muito mais direta e muito mais honesta. Você já pensou em ir embora? Tem alguém fora? Tá juntando dinheiro? Em Cuba, sair do país não é ambição, é assunto de mesa, tipo preço do arroz ou falta de luz. E quando você começa a olhar os números, tudo faz sentido, do jeito mais errado possível. O salário médio estatal gira em torno de $25 por mês. 25. Isso não é salário, é uma ofensa com carteira assinada. Agora me responde com sinceridade: que tipo de vida dá para construir com isso? Porque a comida aqui não tem preço socialista, não. Tem preço de país normal. Arroz, óleo, tomate, carne, tudo custa como se você ganhasse em dólar. Spoiler, você não ganha. Segundo dados locais, mais de 70% da renda mensal de um cubano médio vai só para comida. E mesmo assim, falta. Ou seja, você trabalha um mês inteiro para comer mal. Carne vira evento. Óleo vira tesouro. Planejar o mês vira ficção científica. Enquanto isso, a inflação passou fácil dos 70% ao ano. E o salário ficou ali parado, olhando a desgraça passar. Eu ouvi de um engenheiro uma frase que explica Cuba melhor do que qualquer tese econômica. Estudei 5 anos para ganhar menos que minha vizinha, que recebe remessa do namorado gringo que mora nos Estados Unidos. Pronto, acabou o debate. Aqui ninguém sonha em ficar rico e isso já morreu. O sonho agora é outro, bem mais humilde e bem mais triste. Não depender de dinheiro de fora, não precisar pedir ajuda, não contar moeda para decidir se come hoje ou amanhã. Por isso sair vira obsessão. E não é achismo. Mais de 2 milhões de cubanos já foram embora num país com pouco mais de 11 milhões de habitantes. Traduzindo, quase 1 em cada 5 vazou. E quem ficou, tá pensando. Você vê jovem querendo ir embora, adulto querendo ir embora, gente formada, gente simples, gente que nunca pensou em emigrar, todo mundo olhando para a mesma direção. E não é porque Cuba não presta, é porque o esforço parou de dar retorno. Você trabalha, trabalha, trabalha e continua no mesmo lugar, ou pior. Quando estudar não muda sua vida, quando trabalhar não muda seu futuro, quando o amanhã parece uma reprise maldita do ontem, ficar deixa de ser escolha, vira resistência. E aí a pergunta muda. Não é mais para onde eu vou, é outra, bem mais pesada. Como eu faço para sair daqui? E quando um país inteiro começa a pensar assim, não é drama, é alerta piscando. E é exatamente aqui que essa história começa a ficar realmente pesada. 2. Por que sair é tão difícil? Depois de entender por que todo mundo quer ir embora, vem a segunda pancada de realidade. Querer sair é uma coisa, conseguir sair é outra completamente diferente. Porque em Cuba, liberdade de movimento não é detalhe burocrático chato, é um obstáculo estrutural, pensado para te cansar antes mesmo de tentar. O passaporte cubano está entre os mais fracos do mundo. Ele dá acesso sem visto a menos de 60 territórios. E vamos ser sinceros, a maioria não é exatamente o destino dos sonhos de ninguém. Quando você pergunta para um cubano para onde ele quer ir, os nomes se repetem como mantra. Estados Unidos, Espanha, Itália, México. Agora adivinha? Nenhum deles facilita absolutamente nada. Tudo exige visto. Tudo exige dinheiro. Tudo exige tempo. E o cubano já chega na entrevista com um carimbo invisível na testa. Possível imigrante ilegal. A taxa de recusa é alta e muitas vezes o não vem sem explicação nenhuma, só para te lembrar onde você nasceu. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples. Como alguém junta dinheiro para viajar ganhando $25 por mês? Não junta. Ou junta abrindo mão de viver. Para você ter ideia do absurdo, só o custo de taxas, documentos e traduções para um visto pode passar fácil de $500 ou até $1.000.
Isso equivale a anos de salário estatal. Antes mesmo de viajar, a pessoa já quebrou. Para um cubano comum, sair do país não é viagem, não é férias, é missão de longo prazo. Missão que quase sempre depende de alguém de fora, um parente, um amigo, um contato. Alguém que já conseguiu sair antes. Sem isso, as portas simplesmente não se abrem. Não é falta de vontade, é falta de chave. E mesmo quando existe ajuda, nada é simples. Taxas, filas, meses de espera, documentos que vencem, regras que mudam do nada. Tem gente que passa anos tentando e não sai do lugar. Cada não recebido empurra a pessoa um pouco mais para uma pergunta perigosa, que começa a aparecer na cabeça quase sem pedir licença. E se não for pelo caminho legal? É aqui que a história começa a mudar de tom. Porque quando o sistema fecha todas as portas, as pessoas começam a procurar janelas. E o problema é que muitas dessas janelas dão direto no abismo. 3. A conta impossível. Depois de entender que sair é difícil, eu fui atrás da pergunta que realmente importa: quanto custa sair de Cuba? E não em teoria bonita, não, na prática. Foi aí que a ficha caiu de vez e caiu pesado. Vamos começar pelo básico. O salário médio estatal gira em torno de $25 por mês. 25. Isso não é salário, é um teste de resistência psicológica. Agora me responde com sinceridade. Se você ganhasse isso, quanto tempo levaria para juntar dinheiro para viajar? Pois é. Vamos fingir, só fingir, porque isso já é ficção científica, que alguém consegue guardar 100% do salário. Não come, não paga luz, não pega transporte, não vive. Mesmo assim, para juntar $2.000, que é o valor mínimo para tentar algum caminho legal, essa pessoa levaria quase 9 anos. 9, trabalhando sem gastar um centavo. Agora vem a pergunta que desmonta tudo. Como alguém vive 9 anos sem gastar o próprio salário? Não vive. É aí que a conta quebra. Porque essa matemática não foi feita para fechar. Ela foi feita para cansar, para moer, para fazer a pessoa desistir antes da linha de chegada. Na vida real, o que acontece é outra coisa. As pessoas vendem o que têm: casa, carro, geladeira, fogão e, junto com isso, vendem memórias. Outros se endividam pesado, pegam dinheiro emprestado com família que já saiu, prometem pagar depois, se chegar. E mesmo assim, o valor sobe rápido. Passagem, documentos, taxas, traduções, custos escondidos. Aqueles detalhes que ninguém te conta, mas todo mundo paga. Cada etapa custa mais do que a anterior. É uma escada rolante quebrada. Você sobe, mas ela te puxa para baixo ao mesmo tempo. Para você ter uma noção real, dependendo da rota, o custo total para sair de Cuba pode chegar fácil a 8 ou até $10.000. Faz a conta. Isso equivale a mais de 30 anos de salário estatal. 30 anos, trabalhando só para comprar uma chance. Por isso eu digo sem exagero nenhum, sair de Cuba não é caro, é proibitivo. E quanto mais o tempo passa, mais caro fica. Porque o salário não sobe, mas o preço da saída sobe todo mês. A inflação corre, o sonho fica parado. E aí você começa a entender por que tanta gente aceita riscos absurdos. Não é coragem, é desespero calculado. Quando a conta não fecha por vias normais, o cérebro começa a aceitar caminhos que antes pareciam loucura. Caminhos que você nunca escolheria se tivesse opção. Porque no fim das contas a pergunta deixa de ser: quanto custa sair? E vira outra bem mais pesada: quanto custa ficar? E a resposta para muita gente é simples demais para ignorar. 4. As rotas legais. Depois de entender que a conta não fecha, eu comecei a procurar quem consegue sair de Cuba sem fugir. E a resposta veio rápido, quase constrangedora: quase ninguém. Não é impossível sair de forma legal, mas é raro, demorado, e na maioria das vezes só funciona para quem já tem alguém do lado de fora puxando a porta. A primeira possibilidade que todo mundo cita é o reagrupamento familiar. Se você tem pai, mãe, filho ou cônjuge morando legalmente fora, existe uma chance. Não é grande, não é rápida e não é tranquila, mas existe. O problema é que esse processo costuma virar um limbo. A pessoa passa anos esperando uma resposta que não chega, vivendo com salário cubano, inflação cubana e ansiedade cubana. E aí vem a parte que ninguém gosta de ouvir. A maioria simplesmente não tem ninguém fora. Para essa galera, essa rota morre antes de nascer. Depois eu fui olhar os vistos de estudo e trabalho. No papel parece justo, na prática é um funil cruel. O cubano não é avaliado só pelo currículo, pelo diploma ou pelo convite. Ele é avaliado pela pergunta invisível que ninguém fala em voz alta: essa pessoa volta? E quando a resposta implícita é provavelmente não, o visto morre ali mesmo. Não importa se você é qualificado, o peso do país fala mais alto que o esforço individual. Aí entra a rota mais delicada de todas, o casamento. E aqui eu vou falar como adulto, sem romantizar nem demonizar. Sim, existe amor. Sim, existem histórias reais.
Mas também existe estratégia. Quando sair do país vira questão de sobrevivência, o relacionamento deixa de ser só sentimento e passa a ser possibilidade. E é aqui que aparece o termo que muita gente usa errado: gineterismo. Muita gente acha que isso é só mulher vendendo o corpo. Não é. Na prática, muitas vezes é relacionamento por interesse, afeto estratégico, companhia com objetivo. Não é sempre dinheiro direto. Às vezes é promessa, ajuda, futuro, saída. E não, isso não define todas as mulheres cubanas, longe disso. Mas fingir que esse fenômeno não existe é fechar os olhos para a realidade. E mesmo quando vira casamento, nada é rápido, nada é garantido. São anos de processo, entrevistas, provas, suspeitas. Legal aqui não significa fácil. Significa apenas menos perigoso do que fugir pelo mato ou pelo mar. Depois de olhar tudo isso, uma coisa ficou clara para mim: as rotas legais não falham por falta de vontade. Elas falham porque exigem coisas que o cubano médio não controla: tempo infinito, confiança internacional e alguém fora disposto a ajudar. Não é preguiça, é falta de permissão. E quando você tenta tudo que é legal, espera tudo que dá para esperar e continua exatamente no mesmo lugar, a pergunta muda de tom. Não é mais qual caminho eu escolho. É o que eu faço agora. É aí que muita gente começa a olhar para rotas que não aparecem em formulário nenhum, caminhos que não têm entrevista, não têm carimbo e não têm garantia nenhuma, só risco. E é exatamente aqui que essa história deixa de ser burocrática e começa a virar fuga. 5. As rotas meio legais. Quando as portas legais não se abrem, eu percebi uma coisa simples: o cubano não para, ele procura brechas. É aí que entram as rotas chamadas de meio legais. Meio legais porque no papel tá tudo certo. Mas na prática, a fuga já começou faz tempo. Funciona assim: a pessoa consegue um visto de turista, de evento ou de competição para um país que não é o destino final. Não porque quer passear, tirar foto ou conhecer cultura local, mas porque é o único jeito de sair da ilha. Rússia, Panamá, Guiana, por um tempo, essas portas ficaram abertas. Todo mundo sabia exatamente para quê. E isso não acontece só com gente anônima. Acontece com artistas e atletas de elite, gente que teoricamente deu certo dentro do sistema. No boxe cubano, isso virou quase um padrão. Cuba sempre foi potência olímpica, com medalhas, hino tocando e discurso oficial de orgulho nacional. Mas o que pouca gente fala é que esses atletas ganhavam prestígio, não liberdade. O dinheiro era controlado, a carreira tinha teto e o futuro, fora do esporte, era uma incógnita. Em 2007, o bicampeão olímpico Guillermo Rigondeaux, considerado um dos boxeadores mais talentosos da sua geração, desertou durante os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Ele já tinha tentado sair antes, em 2004, na Grécia, e foi capturado e punido. No Rio, quando teve a chance de novo, simplesmente não voltou. Sabia que aquela era provavelmente a última janela. Em 2009, Erisland Lara, campeão mundial amador e promessa enorme do boxe cubano, desertou durante um torneio internacional na Guatemala. Lara não era um desconhecido. Era tratado como futuro medalhista olímpico. Mesmo assim, preferiu desaparecer no meio da viagem a continuar preso a um sistema que controlava até onde ele podia chegar. Em 2010, Yordenis Ugas, que depois viraria campeão mundial profissional, desertou após uma competição no Panamá. Ugas saiu sabendo que perderia status, apoio e proteção estatal, mas também sabia que ficando, nunca controlaria a própria carreira nem o próprio dinheiro. Todos eles viajaram legalmente, com uniforme, credencial e bandeira no peito, representantes oficiais do Estado, e todos tomaram a mesma decisão: ficar. A partir dali, o título mudou rápido, de herói esportivo para migrante irregular. E não foi glamour nenhum. Muitos passaram meses escondidos, sem documentos, sem poder trabalhar legalmente, dormindo em sofá de conhecido, vivendo de favor, esperando uma oportunidade para não serem deportados. Medalha não paga advogado. Hino não garante visto. Foi aí que eu me fiz a pergunta que desmonta qualquer narrativa romântica. Se até atleta campeão, com medalha olímpica, prefere fugir, o que sobra para o cubano comum? Essas rotas parecem mais seguras no começo. Não tem mar, não tem jangada, não tem colete vencido. Mas o risco não desaparece, ele só muda de forma. E quando muita gente começa a usar a mesma brecha, o padrão se repete, o país fecha, começa escolta, vigilância, controle. A rota funciona até deixar de funcionar. Quando isso acontece, o caminho fica mais feio. É aí que entram os coiotes, as balsas improvisadas e o mar. Antes de visto, antes de competição, antes de qualquer brecha, o cubano já conhecia um caminho: o mar. E deixa eu ser direto, o mar nunca foi plano B, sempre foi o último recurso. Ninguém entra numa balsa improvisada por coragem, entra por desespero.
Durante décadas, cubanos tentaram sair em jangadas feitas de porta, tonel, isopor, plástico, motor reaproveitado quando tinha motor, muitas vezes sem colete, às vezes sem nada. Em 1994, na crise dos balseiros, mais de 35 mil cubanos tentaram sair assim em poucos meses. Muitos chegaram, muitos desapareceram. E ninguém sabe quantos ficaram pelo caminho, porque o mar não devolve recibo. O problema é que o mar não negocia, não aceita promessa, não perdoa erro, uma mudança de vento, um motor que falha, uma onda errada e acabou. Mesmo assim, essa rota nunca desapareceu totalmente. Ela só fica quieta, esperando o desespero subir de novo. Quando outras portas fecham, o mar volta a parecer opção. E o mais pesado é perceber que essas histórias deixaram de chocar, viraram comparação. Fulano tentou e chegou. Ciclano tentou e morreu. Como se fosse estatística. Essas rotas, meio legais ou totalmente ilegais, dão uma falsa sensação de controle, mas são só passos fora do sistema. E depois que você dá esse passo, não existe mais volta fácil. É por isso que quando surge qualquer porta nova, mesmo cara, mesmo perigosa, mesmo absurda, todo mundo corre. Foi assim com os vistos, foi assim com os atletas, foi assim com o mar. E foi exatamente assim quando uma palavra começou a circular pela ilha inteira como sussurro de esperança. Vai pela Nicarágua. 6. Nicarágua, a porta de emergência. No fim de 2021, algo mudou tudo. A Nicarágua anunciou que cubanos não precisariam mais de visto para entrar no país. E eu não exagero quando digo que isso caiu em Cuba como alarme de incêndio. Não foi visto como turismo, nem como oportunidade cultural. Foi visto como saída. De um dia para o outro, a Nicarágua virou a porta de emergência da ilha. Aquela que você só quebra o vidro quando já tentou tudo e não sobrou opção. A reação foi imediata. Passagens de Havana para Manágua simplesmente sumiram. E quando apareciam, vinham com preço de assalto. 3 mil, 4 mil dólares só a passagem. Aí vem a pergunta que ninguém responde fácil. Quem ganha 25 dólares por mês tira esse dinheiro de onde? Da família que já foi embora, de empréstimo, da venda da casa, do carro. De tudo que a pessoa construiu a vida inteira. Era isso ou ficar? Mas chegar a Nicarágua não significava liberdade. Significava começar a travessia. A partir dali, o caminho era terrestre. Nicarágua, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos. Um país por vez. Uma fronteira por vez. Sempre com alguém cobrando para ajudar. Coiotes, atravessadores, grupos improvisados. E cada etapa custava mais dinheiro e mais risco. Violência, extorsão, prisão, deportação. Tem gente que fica meses presa no meio do caminho, sem dinheiro, sem documento válido, sem poder trabalhar legalmente. E mesmo assim continua. Porque voltar não é opção. Segundo dados oficiais dos Estados Unidos, quase 180 mil cubanos entraram no país por essa rota em um único ano. Isso não é um fluxo migratório normal. É uma cidade inteira andando a pé. E o que mais impressiona não é o número, é a disposição. Gente atravessando selva, dormindo no chão, comendo mal, carregando criança no colo. Tudo isso não para viver o sonho americano, mas simplesmente para sair de Cuba. Quando eu ouvi esses relatos, ficou claro para mim. Isso não é imigração comum, isso é êxodo. E quando um país chega a esse ponto, não é porque as pessoas querem aventura. É porque ficar parece mais perigoso do que ir. E mesmo com tudo isso, a Nicarágua ainda parecia menos arriscada do que a rota mais antiga de todas, o mar. Me contaram tantas histórias pesadas sobre fugas pelo mar que não daria para contar aqui. Meu vídeo iria cair fácil. Se tivesse nascido em Cuba, o que você faria para sair? E não vale responder que arrumaria um velho gringo, viu? Virar gineteiro e entregar seu bumbum valioso é algo baixo demais. Se chegou até aqui, comenta. Fugir. E já aproveita para clicar no vídeo sobre Cuba que está aparecendo na tela. Valeu e até a próxima.